As torres da Babilônia brilhavam sob o sol escaldante, erguidas como testemunhas de um império que se julgava eterno. Nas ruas de pedra polida, mercadores de terras distantes desfilavam suas mercadorias. Tecidos finos da Fenícia, especiarias das Índias, ouro do Egito. O som de tambores e trombetas preenchia o ar, acompanhando o ritmo pulsante de uma cidade viva, mas dominada pelo peso do poder absoluto. Do alto de seu palácio dourado, Nabucodonosor, o rei cuja palavra era lei, contemplava tudo com um olhar ao mesmo tempo triunfante e inquieto. Apesar de toda a glória ao seu redor, ele era atormentado por algo invisível, um pressentimento que o tirava do sossego. Naquela noite, quando o silêncio envolveu a Babilônia, o rei foi surpreendido por um sonho estranho. Ele viu uma estátua colossal, de aparência magnífica e terrível. A cabeça era de ouro puro, brilhando como o sol nascente. O peito e os braços eram de prata, reluzentes, mas menos gloriosos. O ventre e as coxas de bronze pareciam resistentes, enquanto as pernas de ferro exalavam força inquebrável. Por fim, os pés, feitos de uma mistura de ferro e barro, davam à estátua uma aparência instável, como se algo estivesse prestes a desmoronar. De repente, uma pedra, cortada sem mãos humanas, surgiu e atingiu os pés da estátua. Em um instante, toda a estrutura desmoronou, reduzida a pó que o vento levou. A pedra, por sua vez, cresceu até se tornar uma montanha que enchia a terra inteira. Nabucodonosor acordou sobressaltado, suando frio. Aquela visão o perturbava de tal forma que ele não conseguiu voltar a dormir. No dia seguinte, o rei convocou todos os magos, encantadores e astrólogos de sua corte. Em tom grave declarou: "Eu tive um sonho que me atormenta. Quero saber o que significa, mas vocês devem me contar o sonho antes de interpretá-lo." Os sábios se entreolharam, confusos e assustados. "Ó rei, conta-nos o sonho, e nós lhe daremos a interpretação", responderam. Mas Nabucodonosor estava determinado. "Vocês querem enganar-me com palavras. Se são realmente sábios, contem-me o sonho e depois a sua interpretação. Caso contrário, todos serão mortos e suas casas transformadas em ruínas." O silêncio que se seguiu era carregado de desespero. Incapazes de cumprir a exigência, os sábios imploraram pela compaixão do rei, mas ele, furioso, ordenou a execução de todos. Entre os sábios estava Daniel, um jovem judeu exilado de Jerusalém. Ao saber do decreto, ele procurou Arioque, o comandante encarregado da execução, e pediu uma audiência com o rei, prometendo revelar o mistério. Retirando-se para seu quarto, Daniel convocou seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Juntos, eles oraram fervorosamente ao Deus de Israel, pedindo que lhes fosse revelado o segredo. Durante a noite, Daniel teve uma visão em que Deus lhe mostrou tanto o sonho quanto o seu significado. Ao despertar, ele louvou ao Senhor dizendo: "Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre. A ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele revela o que está oculto e conhece o que está nas trevas." Diante de Nabucodonosor, Daniel falou com confiança, mas também com humildade. "Ó rei, o segredo que pedes não pode ser revelado por homens, mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao Senhor o que acontecerá no futuro." Daniel descreveu a estátua em detalhes, exatamente como o rei a havia visto, e então explicou seu significado. A cabeça de ouro representa o reino da Babilônia, glorioso e poderoso, mas passageiro. O peito e os braços de prata simbolizam o império dos medos e persas, que o sucederá. O ventre e as coxas de bronze representam o Império Grego, que dominará muitas nações. As pernas de ferro são o Império Romano, forte e implacável. Os pés de ferro misturado com barro representam reinos divididos, frágeis e incapazes de se unir. A pedra que destruiu a estátua é o reino de Deus, que será eterno e jamais será destruído. Ele prevalecerá sobre todos os reinos humanos e durará para sempre. O rosto de Nabucodonosor se iluminou de espanto e admiração. Prostrando-se diante de Daniel, declarou: "Certamente o Deus de vocês é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis." Ele honrou Daniel com presentes e o nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. Os anos passaram e Daniel continuou a servir com integridade sob diferentes reis. Durante o reinado de Dário, a inveja de outros oficiais o colocou novamente em perigo. Sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, mesmo com janelas abertas em direção a Jerusalém, conspiraram para condená-lo. Persuadiram Dário a promulgar um decreto. Qualquer um que orasse a outro deus ou homem, exceto ao rei, seria lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube do decreto, não hesitou.
continuou orando como sempre, sabendo que sua fidelidade a Deus era mais importante do que a própria vida. Os conspiradores o denunciaram, e apesar de relutante, Dário foi obrigado a cumprir a lei. Naquela noite, Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei, tomado de angústia, passou a noite em jejum. Ao amanhecer, correu até a cova e chamou, com a voz cheia de esperança e medo: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus foi capaz de livrá-lo. Uma voz respondeu de dentro: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui achado inocente diante de Deus e de ti. Dário ordenou que Daniel fosse retirado ileso e, em seguida, condenou seus acusadores à mesma cova, onde foram imediatamente devorados. O rei então proclamou por todo o reino que o Deus de Daniel era o Deus vivo, cujo reino jamais teria fim. A fidelidade de Daniel se tornou um exemplo eterno de coragem e confiança em Deus, mostrando que mesmo os maiores desafios podem ser vencidos pela fé e pela perseverança. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.